Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar dicas para você não errar aí no seu banheiro. Então hoje a gente está aqui num banheiro que a gente executou e a gente vai mostrar um pouquinho desse projeto e comentar mais ou menos o que a gente realmente gosta também de fazer. Então, normalmente as construtoras elas entregam a cuba de embutir e a gente, nesse caso, a gente trocou a bancada de granito e colocou uma cuba de apoio. Então, o que a gente precisa sempre tomar cuidado é com essa altura da bancada. Então, a gente tem que levar em consideração o final da cuba. Então, o final da cuba até o piso tem que ter 90 centímetros, que é uma altura bem ergonômica para a gente conseguir lavar as mãos e escovar os dentes. Então, essa bancada ela fica mais baixa do que o tradicional com a cuba de embutir. Do lado, a gente sempre gosta de deixar um espaço, então a gente faz o dimensionamento da cuba para que sempre sobre esse espacinho para a gente ter de apoio no dia a dia. Então pode ser uma tábua, uma bandeja, sempre para você organizar esse cantinho. Então sempre fica um sabonete líquido, um cheirinho, uma plantinha. E o que a gente também sempre gosta de deixar é pode ser um recipientezinho, esse daqui é um potinho de prata, para a pessoa deixar o anel e lavar a mão e não perder. Na parte inferior da bancada, nesse caso a gente colocou um armário basculante, então toda a parte do sifão, da válvula fica escondida aqui. E embaixo tem um gavetão, que a gente gosta de usar o gavetão aqui para ficar mais fácil da gente pegar e não precisar sempre agachar para pegar algum objeto aqui. E nos banheiros a gente também gosta de usar a cava, que tem esse ângulo de 45, que é um puxador que já fica no móvel. Então, quando a gente fica na parte da bancada aqui, não tem um puxador que fica externo, então a gente não machuca, não tem nenhum risco de machucar aqui o puxador. Na parte superior, a gente ama fazer esse armário. Então aqui a gente tem 4 portas de espelho, ele é mais raso, ele tem 15 centímetros, então ele não prejudica a gente lavar o rosto, escovar os dentes. E ele cabe muita coisa. Então, por mais que ele tenha pouca profundidade, a gente consegue colocar muito creme, shampoo, escova de dente. Toda a parte de suporte de dia a dia, a gente deixa nessa parte superior aqui. E a gente também sempre gosta de usar para dar um charme a fita de LED embutida, tanto nessa parte inferior do móvel, quanto na parte superior. Isso faz com que o móvel pareça mais leve, parece que ele está flutuando da parede. Nesse banheiro, a gente usou, para dar destaque, um revestimento 3D. Então, com a fita de LED, ele faz o efeito de luz e sombra. Então, a gente consegue visualizar bem esse relevo que o revestimento tem. Todo o banheiro aqui, ele é branco na parte das paredes. Então, isso daqui dá uma graça a mais. Não enjoa e você consegue ter um movimento ainda, uma textura diferente. Nessa parte aqui do vaso sanitário, a gente sempre precisa levar em consideração essa medida. Então, normalmente a gente deixa uns 80 centímetros para que a pessoa sente no vaso e fique confortável, para ela ter essa mobilidade de pegar o papel higiênico ou a ducha higiênica quando tem. Na parte aqui já do box, a gente sempre deixa no mínimo 80 centímetros. Tem muitos apartamentos que a gente não consegue ter essa medida de 80. Então 70 é o mínimo para você conseguir, né, lavar o cabelo confortável. Quando é muito pequeno e quando é possível, a gente gosta de colocar um chuveiro no teto, que daí você consegue usar essa largura aqui para lavar o cabelo. Então, você tem essa abertura aqui maior nesse comprimento.
a gente tem a opção. Nesse caso, a gente não mudou os pontos. Então, aqui ficaram os misturadores. Então, a gente tem água fria e água quente. Poderia ser um monocomando, então, né, que é o único que a gente faz a mistura da água. E o que é mais bacana, que quando a gente consegue fazer, a gente gosta bastante, é trocar os misturadores para esse lado. Então, você abre o box e você já abre aqui, você não molha, porque normalmente a gente se molha quando a gente abre aqui, né? Então a gente acha super bacana quando o cliente quer fazer uma obrinha um pouco maior no banheiro, a gente sempre indica inverter o misturador para esse lado e facilitar. Outro item que a gente tenta sempre fazer é o nicho para shampoo. Então a gente acha muito bacana porque ele fica embutido na parede, então não fica aquela parte do shampoo externo que também, como a gente às vezes não tem muita dimensão, muita largura, às vezes incomoda, às vezes a gente bate, então a gente realmente gosta muito de fazer o nicho. E nesse caso aqui a gente fez o nicho inteiro com revestimento. Então a gente fez aqui um 45 para ele ter esse encontro, não ficar topo reto. E no fundo, a gente usou o 3D, o revestimento 3D, para dar esse destaque. Então, o que a gente gosta de tomar um cuidado na hora de projetar esse nicho? Então, é uma altura que a gente fica de fácil acesso e a gente sempre tenta casar para não ter recorte no revestimento. Então aqui era de 30 centímetros, então a gente deixou 3 peças inteiras, fez o nicho também com 30 e continuou a paginação daqui. Então isso faz com que a gente não tenha um recorte, um filete. Quando a gente faz muito também a borda em mármore do nicho, então não fica um pedacinho, que às vezes não fica com acabamento tão bom assim. Outra coisa que é super bacana de fazer é a iluminação no nicho. Então a gente faz um recorte na pedra, a gente embute uma fita de LED e fica super bacana para tomar um banho mais calmo, mais tranquilo, fica bem legal. A gente sempre indica os 30 centímetros porque às vezes a gente tem esses shampoos maiores que a gente compra em salão, essas coisas assim, então você consegue ter ainda o acesso, não precisa tirar, pôr o shampoo. Então a gente sempre tenta manter essa medida que a gente acha que funciona muito bem. E o ralo, que a gente gosta muito de usar o ralo que tem esse fechamento, então ele pode abrir quando você vai usar, se você não estiver usando muito, você fecha o ralo. Ou o ralo oculto, que você coloca um pedacinho do próprio revestimento em cima do ralo, ele já vem próprio para isso e ele fica oculto, que também é bem bacana. Aqui, nesse piso, a gente utilizou um porcelanato de cimento queimado, 60 por 60. Então, na área do box, ele faz um recorte para ter a caída da água. Então, isso a gente sempre precisa se preocupar em fazer essas ranhuras para que a água escoa bem. E outra coisa bem legal, é mais chato na hora de executar, é o rejunte epóxi. Ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar, normalmente o pessoal não gosta, mas ele é muito mais fácil de manter, ele é muito mais fácil para limpar, principalmente quem gosta de usar revestimento branco no banheiro. O rejunte branco é meio traiçoeiro, ele sempre fica meio encardido. Então o epóxi, ele tem uma durabilidade muito maior. Uma coisa que a gente sempre indica é não usar o revestimento polido, aquele que tem brilho. Ele é muito escorregadio, então a gente sempre usa acetinado. Então a gente pode usar o brilho nas paredes, mas no piso é sempre o acetinado, não usem o polido. O que a gente usa bastante também, aqui a gente fez todas as paredes com revestimento, mas a gente gosta muito de usar o revestimento só nessa área molhada do box. Então aqui o box faz o fechamento, então só naquela área a gente usa o revestimento. E toda essa parte aqui que não tem água, né, que não tem essa parte tão molhada, a gente gosta de fazer uma pintura epóxi também, de tinta epóxi.
Então fica super descolado, você consegue modificar muito mais fácil o banheiro. Então, pintei aqui ficou uma parede azul, por exemplo. Enjoei. É muito mais fácil de você trocar e você ter um novo banheiro. O revestimento você tem que quebrar, é uma mão de obra para fazer, é muito mais caro. E na obra também é muito mais barato você fazer essa parte de pintura. Pode passar uma massa, caso você já tenha um revestimento mais antigo, e você vir com a pintura epóxi. Só lembrando que sempre tem que ser a pintura epóxi para o banheiro, que ela é muito mais resistente, ela é anti-mofo, então ela não fica... Ela é resistente à umidade. Então a gente gosta muito. De iluminação, a gente gosta de, então, sempre iluminar essa parte do armário, ou então dar destaque para a parte da cuba, e uma central e sempre uma no box, que fica muito bom. Tem muita gente que faz a cromoterapia e coloca a do box numa lâmpada azul, que você consegue ter um banho com mais relaxante, ele tranquiliza muito mais. Então, quem gosta, a gente já fez um banheiro que ficou super legal com cromoterapia e vale a pena. A gente muda os circuitos, a gente faz um circuito individual para essa área, para você realmente ter somente a luz azul na hora do banho. Aqui a gente usou um toalheiro duplo, que também é muito bacana, porque às vezes a gente não tem espaço para colocar 2 toalheiros, um do lado do outro. Então a gente consegue colocar a toalha do casal individual, ou então quando a gente consegue, quando o cliente quer, a gente coloca o toalheiro elétrico. Então a gente só precisa prever antes uma tomada, um acesso elétrico, e ele fica embutido aqui. A gente coloca o toalheiro elétrico e ele é ótimo, principalmente aqui em Curitiba, que o tempo não ajuda muito. Então ele sempre mantém a toalha sequinha, quentinha, para sair do banho, é sempre bem gostoso. Então essas foram algumas dicas para vocês executarem bem aí o banheiro de vocês. Espero que vocês que tenham ajudado. Qualquer dúvida é só vocês comentarem aqui, que a gente vai ter o prazer em responder. E não esqueçam de se inscrever no canal, em deixar o seu like, curtir esse vídeo, compartilhar com quem está fazendo uma obra e seguir a gente lá no nosso Instagram, tá bom? A gente espera vocês lá também. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!